Muitos cristãos têm dificuldade de sentir Deus, de ouvir Deus, de fluir no profético, até mesmo de cumprir o seu chamado e o seu propósito de vida. Isso acontece devido a muitos fatores, né? Um deles são bloqueios espirituais, oposições espirituais, por causa de bases legais que foram dadas anteriormente para as trevas, altares que foram levantados para Satanás, votos, pactos, vínculos, maldições. Então tudo isso pode se tornar sim um grande bloqueio e uma oposição espiritual para que você venha caminhar no poder de Deus, sendo ativado por Ele, fluindo nele. Outro problema também muito comum é a falta de relacionamento com Deus, né? A falta de intimidade, de busca, de perseverança na oração. Isso também é um problema. E outro problema também muito comum são as más doutrinas, são dogmas religiosos que fazem com que a pessoa possa desenvolver uma cultura diferente do reino, da cultura do reino. Elas não se veem como filhos de Deus, têm uma percepção de quem Deus é de maneira errônea, distorcida, e se sentem indignos, né, por causa da religiosidade. Então o farisaísmo, a religiosidade também nos rouba, né, dessa esfera de atuação do poder de Deus, da glória de Deus. Isso também se torna um bloqueio espiritual. Então por isso hoje eu quero ensinar a você como ativar os seus dons espirituais. Eu quero que você entenda o porquê que você não está sentindo ele, como receber e, mais importante do que isso, como manter a unção de Deus, o poder de Deus sobre a sua vida. Muitas pessoas também, elas começam a ter experiências, né, com o sobrenatural de Deus, mas logo depois elas acabam perdendo isso, e ao invés de o fogo ir aumentando, a unção do Senhor ir aumentando, aquilo vai diminuindo ao longo do tempo e essa pessoa começa a esmorecer. Então, sobre isso que eu quero falar com você. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja mais do que bem-vindo. Eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora, libertadora, e a minha missão é essa: ajudar o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, a romper espiritualmente, amém? Entrar numa rota de restauração espiritual, libertação espiritual, avivamento, para que possa de fato viver a vida plena, prometida para os filhos de Deus. Você acabou de chegar na hora do valente. Seja mais do que bem-vindo. Eu estou aqui de segunda a sexta, ao meio-dia, para trazer você para esse tempo de ruptura e de restauração espiritual. Então, se esse conteúdo é relevante para você, fique aqui porque tem conhecimento divino para a tua vida hoje, para que você possa aprender a ativar o poder de Deus e caminhar debaixo de unção, de autoridade espiritual, ok? E se você conhece alguém que está precisando desse tipo de palavra, amém, ser restaurado, reavivado, fortalecido, então seja um agente de Deus. Clique aí na seta e você compartilha esse conteúdo, fazendo com que mais pessoas sejam alcançadas. Você também pode cooperar com que esse conteúdo alcance mais pessoas quando você deixa o seu like. O seu like é muito importante porque mais pessoas vão estar sendo alcançadas, porque o YouTube e o Instagram vai entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante, tá bom? Se você estiver assistindo esse conteúdo pelo YouTube, não esqueça de você curtir e também se inscrever no canal, porque diariamente você vai estar recebendo conteúdo relevante para a sua vida espiritual saltar e você ser restaurado espiritualmente, amém? Então eu quero orar por você também no término desse conteúdo. Então coloque aí os seus comentários, fala aí para mim como é que tem sido a sua jornada espiritual. Você tem caminhado no poder? Você tem conseguido ativar? Você tem conseguido crescer
na unção de Deus, no poder de Deus, ou você tem encontrado dificuldade? Pastor, eu quero muito ser batizado com o Espírito Santo, mas eu não consigo ser batizado. Poxa, como eu gostaria de orar em línguas, mas eu não consigo. Eu chego no culto, eu vejo às vezes irmãos sentindo a presença de Deus, a glória de Deus, mas eu não consigo sentir aquela unção, aquele poder sobre a minha vida. Eu admiro pessoas que têm dons espirituais. Nossa, como eu gostaria, pastora, de fluir no dom de interpretação de línguas, de profecia, de palavra de conhecimento, de sabedoria. Eu queria pregar, eu queria ensinar, eu queria ministrar sobre as pessoas, mas parece que tem alguma coisa me travando, me bloqueando e eu não consigo. Então, se isso está acontecendo com você, coloque aí no chat. Quero conhecer você e direcionar você, ajudar você no final desse conteúdo que eu vou estar entregando para você, tá bom? Pastora, eu já fui batizado com o Espírito Santo, mas de fato eu sinto a presença de Deus e tudo mais, mas eu não consigo, parece que tem alguma coisa me bloqueando, eu não consigo ir além, eu não consigo viver coisas maiores, ter experiências maiores, né? Parece que eu chego a um certo ponto e eu fico ali, eu não consigo passar dali. Eu sinto no meu espírito que tem algo a mais que Deus quer me entregar, que Deus quer me revelar, mas eu não tenho conseguido acessar isso. Então coloque aí no chat, eu quero ouvir você, tá bom? Me conta o que tem acontecido sobre as suas experiências espirituais, para que nós possamos alavancar para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então, é fato, gente, que se você hoje está aqui, você está assim pensando, poxa, essa pessoa sou eu. Então, não se sinta como se fosse assim, a pessoa o pior cristão e que isso só acontece com você. Não, gente, essa é uma realidade que acontece com muitos cristãos. Existem muitos cristãos que têm uma vida espiritual hoje cheia de frustração. Por quê? Porque elas de fato não conseguem viver a realidade do reino, não conseguem viver uma vida plena, não conseguem ser cheios do Espírito Santo, né? Por diversos fatores, por bloqueios, por muitas das vezes estarem estabelecidas em más doutrinas, né, por causa de falta de busca, de comunhão com Deus, como eu falei no princípio, tá bom? Então, nós precisamos entender o porquê que isso acontece. Esse é o primeiro passo. Você precisa perguntar para o Espírito Santo de Deus. Você precisa fazer uma anamnese da sua vida espiritual e entender o que está acontecendo com a sua vida espiritual. Porque quando a gente consegue identificar qual é a raiz do problema, a gente consegue eliminar o mal, tá bom? Então a gente precisa entender, porque se você não consegue hoje fluir em Deus, existe aí uma oposição, existe um bloqueio espiritual. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é o Espírito da promessa. Está acessível a cada um que nasceu, que passou pela experiência do novo nascimento. Se você é filho de Deus, se você passou pelo novo nascimento, então outrora você estava onde? Você estava em jurisdição das trevas, você era um prisioneiro, você era um escravo, mas o Senhor veio com o seu grande poder, te remiu, te restaurou, te retirou do império das trevas, da jurisdição de Satanás e trouxe você para sua maravilhosa luz. E agora você passou a ser cidadão do céu, embaixador de Cristo na nova aliança, sacerdote real. E agora, como embaixador, como representante legal, você tem o quê? Você tem toda a autoridade, você tem a unção, você tem uma permissão legal para você fluir naquilo que os céus manifestam. Você precisa manifestar
os céus na terra. Amém? Essa é a vontade de Deus, de inserir você no reino de Deus, amém? Para que você possa ser um agente dele. Nós somos cartas vivas para manifestar o reino de Deus, a glória de Deus. Essa é a vontade do Senhor. Por isso, tantas promessas. O Senhor, ele diz que vai nos colocar por cabeça e não por cauda. O Senhor, ele diz que nós vamos comer o melhor dessa terra. O Senhor, ele diz que o governo e a autoridade estão sobre as nossas mãos, sobre o nosso domínio, para que a gente possa pisar na cabeça da serpente, do escorpião, para que a gente possa prevalecer. A palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos chamou. Então isso tem que ser uma realidade, sabe? Isso na vida de alguns cristãos parece ser um conto, uma história, parece ser algo que é inacessível, né? Não é, tem que ser acessível. Você precisa caminhar no poder do Espírito Santo de Deus, vivendo o sobrenatural, sabe? O sobrenatural tem que ser uma experiência real para cada cristão, dele viver curas, milagres, prodígios, sinais, maravilhas. Isso tem que ser real. Se eu parar aqui para falar com você sobre todos os milagres, prodígios e maravilhas que Deus fez na minha vida, nossa, eu vou ficar aqui conversando horas e horas com você e partilhando, porque esse é um Deus verdadeiro e poderoso, que faz infinitamente mais. Então nós precisamos aprender a caminhar sobre esse poder. O que é a unção de Deus? É um poder que vem sobre a nossa vida, derramado pelos altos céus. É o poder do Espírito Santo de Deus em nós, para nos habilitar a fazermos coisas que humanamente nós não conseguiríamos fazer. Então o Espírito Santo de Deus vem, se apodera de nós e traz cura, traz restauração, traz sinais, prodígios, maravilhas. Então esses são sinais de que o reino de Deus, ele está operante. Isso é muito importante, por quê? Porque o incrédulo, ele vai ter sinais, gente, de que Deus é poderoso, que ele existe. Você imagina, o mundo está olhando para nós. Nós somos uma carta viva. Aí as pessoas olham para nós e veem nossas vidas somente sinais de destruição, de fracasso, de problemas, de enfermidades. Como que eles crerão? Então eles vão crer muitas das vezes pelos sinais, pelos prodígios, sabe? Quando um cego volta a enxergar, quando um paralítico se levanta, quando você atua nos dons do Espírito, quando os segredos do coração do homem, ele é revelado, é descortinado, quando Deus abre uma porta onde não tinha porta, quando essas coisas começam a acontecer, o nome do Senhor é glorificado. Existe temor, existe reverência, e as pessoas sabem que aí está o poder de Deus. Nós temos vivido um tempo onde o inferno tem avançado. Isso, gente, nós precisamos nos preparar. Por quê? Porque à medida que vai se passando o tempo, nós estamos vivendo o princípio das dores, né? O anticristo está aí às portas, né? A igreja a qualquer momento será arrebatada. Então o iníquo, ele vem se estabelecendo cada vez mais forte, né? E Satanás não tem mais não existe mais mensagens subliminares igual a gente via antes, não. As mensagens agora, elas são completamente expostas, reveladas, e o inimigo tem demonstrado seu poder e seduzido muitas pessoas, né? Muitas pessoas sendo seduzidas, adorando a Satanás livremente e abertamente. E onde estamos nós? O povo de Deus, o povo da aliança, os filhos de Deus. Nós não podemos estar reclusos, com medo, apáticos, entristecidos, cabisbaixos. Nós precisamos ser a igreja poderosa, vitoriosa, que vai arrebentar com as portas do inferno e prevalecer no poder do Espírito Santo de Deus. Isso está acessível a nós. Isso é poder de Deus manifesto e que precisa ser
Então vamos lá, gente. Entrou uma ligação aqui, por isso deu uma pausa, tá bom? Então você precisa perguntar, Senhor, o porquê? O porquê que eu tô encontrando esse bloqueio e eu não consigo romper? Por que eu não tô sentindo a unção do Espírito? Por que eu não fui batizado com o Espírito? Por que eu ainda não vi o dom de cura operar em mim? Por que eu ainda não vi o dom de operação de milagres, de maravilhas operar em mim? O porquê que as portas ainda estão trancadas? O porquê que parece que o céu está fechado e eu não consigo te ouvir, eu não consigo te ver? O que está acontecendo? Então nós precisamos discernir aquilo que está acontecendo. Está faltando santidade? Porque a palavra de Deus vai dizer que o pecado, ele separa o homem de Deus. Então, se tiver uma vida de pecados, uma vida de transgressão, isso vai fazer o quê? Com que haja barreiras espirituais, oposições espirituais. Se você fez pactos, alianças no passado que ainda não foram quebrados, pactos na Umbanda, no Candomblé, na Quimbanda, né? Você consultou ali feiticeiros, deu comida para os orixás, pediu favores, né, para as entidades demoníacas, você viveu uma vida de imoralidade sexual, e quando você viveu uma vida de imoralidade sexual, o que você estava fazendo, gente? Você estava fazendo alianças, porque sexo, ele não é simplesmente algo carnal. Sexo não é dois corpos se movendo, né, em cima de uma cama, trocando químicas ali. Não, gente, é muito mais do que isso. Sexo é espiritual. Ele é um pacto, ele é uma aliança, um pacto de sangue que gera aliança almática. Então, quando tem uma relação sexual fora da aliança de casamento, está sendo levantado o altar espiritual para entidades demoníacas que atuam na área da imoralidade sexual. E aí o que vai acontecer? Aquele sêmen, aquele muco vaginal está sendo colhido ali pelos demônios. Os demônios estão se alimentando da energia vital que é liberada ali naquela relação sexual. Então, o que acontece? Tudo isso gera-se bloqueios espirituais, né? Até mesmo heranças, né, malignas, né, de antepassados que viveram levantando os altares na idolatria, né, venerando santos. Então tudo isso vai gerar determinados bloqueios se esses altares não forem quebrados, né, se esses portais espirituais ainda estão abertos. Então esses demônios, muitas das vezes eles vão se opor a um fluir maior. Pastora, então eu não tenho o Espírito Santo? Sim, você tem, uma vez que você entregou a sua vida para Jesus Cristo e você de fato nasceu novamente, o Espírito Santo de Deus se conectou ao teu espírito. Mas agora o inimigo pode sim estar lançando alguns tipos de bloqueios. Por quê? Porque outrora bases legais foram dadas para ele. Então você tem que fazer uma anamnese, você tem que fazer um check-up espiritual da sua vida. Você precisa reconhecer quais são essas áreas e você se arrepender, se humilhar, deixar, abandonar, quebrar, anunciar essa quebra. A gente anuncia profeticamente, declarando, confessando esses pecados, tirando ele da jurisdição das trevas, porque quando você confessa, você traz luz, e aí você confessa, você declara ao Senhor que está quebrado, você declara isso para Satanás, você renega, rejeita, amém? Aí, e você usa a sua autoridade espiritual para comandar que esses demônios, eles batam em retirada, e vive uma vida de santidade, amém? Isso é santificação. O que é o processo de libertação do cristão? O processo de libertação do cristão é o processo de santificação espiritual, e a palavra de Deus vai dizer: sede santos porque eu sou santo, e sem santidade ninguém, absolutamente ninguém verá a Deus. Então o que é uma má doutrina? Meu Deus, quantas pessoas bloqueadas assim, elas dizem assim: não, pastora, porque eu não me sinto digno, porque eu não orei o suficiente, né? Porque elas estão acorrentadas, irmãos, por causa da culpa. Existem culpas, ou então elas aprenderam a ver Deus, elas construíram um Deus da religião e não o Deus da Bíblia, e aí elas começam a dimensionar esse Deus, né, que
que tá sentado no seu trono de justiça. Sim, Deus é justo, gente, ele tá sentado lá, mas ela só consegue ver assim, ele só consegue ver assim, não consegue ter um relacionamento íntimo, não consegue ver Deus como pai, não consegue se ver como filho, então automaticamente não consegue se relacionar e se sente indigno, né? Acha que, para eu receber o Espírito Santo, eu não vou conseguir receber, porque eu ainda não tô no nível de espiritualidade que eu preciso. Então preste atenção, isso são fortalezas, né? Porque o Espírito Santo de Deus, ele vem, não é porque você não é por mérito, gente. Não é por mérito, é pela graça. É favor imerecido. Ele me usa pela graça. Ele me desperta pela graça. Ele me unge pela graça. Amém? Então o Espírito Santo de Deus, ele está acessível a nós. O Espírito Santo de Deus, se revela a nós. Aleluia. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Então você precisa crer e confiar que sim, ele quer te ajudar, ele quer te encher, ele quer se conectar, ele quer falar com você, ele quer te instruir, ele quer te ensinar, ele quer te consolar, ele quer operar na tua vida. E você então começa a se relacionar pela fé. Amém? Jesus Cristo, ele se entregou na cruz do Calvário por nós, ele nos remiu, o seu sangue tem poder para nos remir. Amém? Então nós precisamos ir na cruz e lá a gente ser remido, e lá a gente ganhar confiança e fé. Para quê? Para acessar o Santo dos Santos. Por quê? Porque o véu foi rasgado e nós temos acesso a ele. Então a gente precisa quebrar essas fortalezas, esses sofismas, né? Poxa, eu não consigo, pastora, falar em línguas, mas a língua já está dentro de você, ela não vai vir, ela já está. Porque você é um cidadão do céu. Então muitas vezes está aqui, ó. Quais são os bloqueios? Bloqueios na mente, fortalezas, sofismas. Esses são bloqueios muito fortes que impedem a pessoa de fluir em Deus. Pastora, mas eu tenho medo de falar, porque eu acho que eu vou falar da minha mente. Gente, o diabo não quer que você fale línguas. Então o diabo não vai te dar línguas estranhas, porque ele não quer isso. Amém? Então aí a gente permite que esses medos, né, eles bloqueiem a nossa fé. Então muitas das vezes, qual é o nosso problema? O nosso problema é a falta de fé. A nossa falta de fé no Senhor. A fé que excede a todo entendimento humano. A fé que nos faz ir além. Falta fé. E nós precisamos o quê? Pedir para que o Espírito Santo de Deus nos encha de fé. Gente, sem fé é impossível agradar a Deus. Então preste atenção. Falar não é espiritual, falar é natural. Eu estou aqui me comunicando com você e eu estou agindo numa faculdade natural que Deus me deu. Eu consigo falar, todos nós temos o dom, todos nós temos uma boca, temos cordas vocais que Deus nos deu para a gente falar. Então, falar em línguas não é o sobrenatural. Falar é natural. O sobrenatural é a língua. Uma língua que ninguém conhece, que Satanás não pode interpretar, mas que o Espírito Santo de Deus conhece e que edifica a nossa vida espiritual, edifica o nosso espírito. Então tem gente que, às vezes, as superstições, né? Aquilo que eu falei, a gente constrói algumas realidades dentro de coisas que a gente ouviu falar e que está totalmente fora dos padrões da palavra de Deus, né? Então a gente fica, não, porque a minha língua tem que enrolar, porque eu tenho que fazer isso. Não, porque tem pessoas, uma vez me perguntaram, pastora, é pecado eu orar em línguas sem sentir a presença de Deus? Gente, orar em línguas tem que ser uma coisa muito natural na sua vida. Eu oro em línguas quando eu estou lavando louça. Eu oro em línguas quando eu estou cozinhando. Eu oro em línguas quando eu estou tomando banho. Eu oro em línguas quando eu estou fazendo caminhada. Eu oro em línguas o tempo todo. Essa é a minha língua natural. Essa é a minha língua celestial. Antes de eu vir para a terra, eu era do céu e eu sou do céu. Eu vim do céu, eu sou cidadã celestial. Então, antes de eu aprender o português, antes de eu começar a falar água, mamãe, eu aprendi
entendi uma língua que está dentro de mim, que foi impartida pelo próprio Deus. Amém? Então ela está dentro de você. Então você precisa o quê? Ter fé, abrir a tua boca e falar, simples assim. Amém? Então é simples. As coisas espirituais, elas não são difíceis, gente. Elas são simples, porque Deus, ele não quer complicar, Deus quer descomplicar. Amém? Agora, se eu não tenho fé para alcançar coisas pequenas, como que eu vou alcançar coisas maiores? Por isso, nós precisamos sim nos esforçar, nos consagrar, buscar. Amém? A salvação é pela graça, mas a unção vai requerer de nós o quê? Uma entrega, né? Nós temos que pagar um preço por isso, o preço da dedicação, da entrega, da busca. Quando eu me converti numa igreja que era pentecostal, irmãos. Ela era fogo puro e eu ficava muito frustrada, porque eu chegava ali naquela igreja e eu vi o irmãozinho da frente pulando, o da direita saltando, o outro falando em línguas, né? E eu não sentia absolutamente nada. E aquilo me frustrava tanto. Eu falava assim, Senhor, se for para eu ficar nessa igreja assim, sem sentir nada, eu vou para outro lugar. Mas, Senhor, se isso que esses irmãos estão sentindo é real, então, Senhor, me mostra, me revela. Senhor, eu quero sentir isso também, porque eu sei que Tu tem isso para mim também. Se isso é real, eu quero sentir. Então, eu comecei a orar e jejuar, gente, todo dia. Eu ia pro meu cantinho de oração e eu não conhecia muito a palavra, mas eu tinha muita fome, sede de Deus. Eu não conhecia a teologia, mas eu queria experiência, eu queria Deus. Meu pai orou por mim 12 anos, mas quando eu me converti, existia assim, gente, muita oposição, muito bloqueio, muita opressão. Eu era uma mulher muito carregada, mas quando eu me converti, eu abri meu coração, eu falei, eu quero esse Deus. Oh, meu Deus, Shekatarabaixou, a revelação veio a mim, o Senhor me desnudou. Eu cheguei na casa de mamãe, tava lá meu irmão caçula adorando a Deus, chorando. Aquilo me impactou, irmão, de uma tal maneira, porque o Espírito Santo de Deus foi a primeira experiência que eu tive. O Espírito Santo de Deus me desnudou naquele momento e ele me fez ver que eu não era nada. Eu achava que a minha vida toda desconcertada, tudo errado, tudo quebrado, casamento tava fracassando, tava indo tava falido a minha vida, tudo ruim, mas eu achava, né, tinha tanta cegueira espiritual, eu achava que estava tudo sob controle. Afinal de contas, eu tinha um emprego, eu era uma pessoa bem quista, bem remunerada, carro importado, perfumes importados, roupas de grife e tudo, e viajando, passeando, né, cercada de amigos. Então eu achava que eu tinha tudo sob controle, que estava tudo ótimo, tudo bem, até que o Espírito Santo de Deus, naquele momento, em frações de segundo, irmão, já passou por isso? Do Espírito Santo de Deus, em segundos, penetrar dentro de você e te desnudar e mostrar a realidade de quem você é. E aquilo me confrontou, porque me mostrou uma realidade tão diferente, porque eu me via de um jeito e de repente ele me mostrou pobre, cega e nua. Ele me mostrou que eu não tinha nada, que eu não era ninguém, e que aquilo que o Fabiano, que o meu irmão estava sentindo era real, aquilo era verdadeiro, que o ouro, a prata, os prestígios ou qualquer outra coisa que eu tinha adquirido não era capaz de me dar. Então ali naquele momento, oh meu Deus, eu me rendi no meu coração, e eu falei, meu irmão, quando eu esperei ele terminar aquele momento de adoração, e eu falei, meu irmão, quando é que tem culto na tua igreja? Eu quero ir lá na tua igreja, me leva na tua igreja. Ele ficou assustado, quer mesmo, irmã? Eu quero. E quando eu cheguei lá, eu entreguei a minha vida para Cristo, e quando eu entreguei, eu falei, eu quero esse Deus. Eu descobri que o bem mais precioso da minha vida, oh meu Deus, eu tinha encontrado o meu tesouro, o sentido da minha vida, irmãos, e até hoje eu te digo, o Senhor é o meu sentido, Ele é a minha fonte, Ele é o meu baluarte, Ele é a minha canção. Oh meu Deus, eu não sei viver sem Ele, eu me sinto um peixe fora d'água sem Ele. Ele é tudo pra mim. Então eu comecei a ter fome, eu comecei a buscar, eu falei, Senhor, eu quero. E a palavra de Deus diz que quando a gente bate na porta, a porta se abre. Quando a gente pede, a gente recebe.
Quando a gente busca, a gente encontra. Então será que não é isso que está faltando? Mais busca. Porque quando você busca, a palavra é verdadeira, você vai encontrar. Escute, porque nesse tempo eu não tinha passado por libertação. Gente, eu tô falando de eu nova convertida, oprimida, cheia de demônio, oh meu Deus, sabe, com tantas mazelas ainda, mas eu queria Deus, fome de Deus, sede de Deus. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a buscar todo dia, eu orava e jejuava, todo dia eu dobrava o meu joelho. Então eu saí, as crianças eram pequenininhas, eu tirei férias do trabalho, nessa época eu ainda trabalhava no secular, né? Eu era supervisora de uma rede de moda feminina, e aí eu peguei férias e fui viajar com meu esposo, as crianças, e nessa cidade, fui uma cidadezinha do interior, e chegou ali, eu encontrei um sobrinho nosso que nós procuramos uma igreja. Qual igreja? Tem igreja por aqui? Ele falou, vou te levar à noite na casa de uma irmãzinha que é uma bênção, que é uma intercessora. E quando chegou lá, chegamos para visitar essa menina abriu a boca, o céu, narabachou, se abriu, e nesse dia o Espírito Santo de Deus usou a boca dessa menina e disse, narabachou, eu tenho te contemplado, minha filha, todos os dias, naquele lugar que você separou para me adorar. Então, por causa disso, eu tenho me alegrado de ti. Receba agora sobre a tua vida do meu poder. Narabachou, irmãos, quando aquela menina usada por Deus, a boca de Deus foi liberada, o poder de Deus, quando ela falou isso, quando Deus falou isso, né? Porque era Deus falando, não tinha uma parte do meu corpo que eu conseguia ficar parada. Eu lembro que eu tava com a mãozinha assim, de repente minha mão começou mas era uma velocidade que eu escutava, parecia asas te batendo, e eu comecei a pular, parecia que eu tinha recebido um choque, uma descarga, parecia que eu tinha recebido uma descarga de 500 volts sobre a minha vida, e eu pulava tanto que eu não conseguia me conter. Eu fiquei assustada, porque eu não esperava receber aquilo naquele momento, né? Claro que eu tava buscando por aquilo, mas eu tava tão ali naquele momento, vamos dizer assim, talvez desacreditada que seria naquele momento. A gente constrói as coisas, né? A gente vai construindo, a gente acha que vai ser assim, assado, né? E Deus faz como Ele quer, a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Meu Deus, e é isso que o Espírito Santo de Deus, Ele faz, Ele opera. Você, primeiro passo é você desejar, você querer, você crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então você precisa praticar a sua fé, buscando. Quando é que eu pratico? Buscando, orando, jejuando, amém? E foi isso que eu fiz. Eu recebi a unção do alto, irmãos. Eu recebi a unção de Deus, o poder de Deus, amém? Que fez com que estruturas fossem abaladas dentro de mim. Escute, depois eu fui passando pelo processo de libertação espiritual. Tantas coisas precisavam ser quebradas, tantas coisas, né? De fato, eu depois fui passar por um processo de libertação espiritual, porque eu percebi que existiam coisas na minha vida que não rompiam, né? Mas eu tinha o Espírito Santo. Então, são barreiras que nós precisamos quebrar. E importante, eu sempre falo isso, se você está passando por um processo de libertação espiritual, aí que você tem que ter o Espírito Santo de Deus mesmo, gente. Aí que você tem que buscar o poder do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que é o libertador. É o libertador. E se você tem o Espírito Santo, você tem autoridade. E aí você vai ter mais autoridade. Para quê? Para combater o bom combate e vencer as oposições espirituais, amém? Aí o peso do poder de Deus virá sobre a sua vida. Então, nós precisamos confiar no Senhor de todo o coração, confiar nas promessas, confiar na tua palavra. A palavra do Senhor, ele trouxe um decreto, amém? Para a igreja primitiva, ele falou, permanecer em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos de poder. Existiu alguns que saíram do propósito, por quê? Porque estavam entristecidos, abatidos, porque
não creram na promessa. Você tem a promessa do Espírito Santo. Jesus Cristo disse: eu vou embora, eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão só, vocês não ficarão órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo. O Espírito Santo, eu enviarei. Quem é o Espírito Santo? A terceira pessoa da Trindade. O Espírito de Deus que está conosco, atuando, operando, meu Deus, em todo tempo, em todo momento. Então o Espírito Santo de Deus vem, ele foi enviado para viver em nós. Ele tem forte ciúme de nós, ele tem zelo, ele nos ama zelosamente, aleluia. E o Senhor, ele deseja, o Espírito Santo de Deus quer um relacionamento contigo, amém? O Senhor, ele te quer mais do que você quer ele. O Senhor te deseja mais do que você deseja Ele. O Espírito Santo deseja te tomar mais do que você deseja Ele. Ele é real. Ele é real. Então você precisa ter fé. Você precisa ter fé, você precisa ter crer, se mover, buscar, ouvir, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Então o Espírito Santo de Deus deseja que você busque. Lembra que eu falei que eu comecei a buscar? Eu busquei e recebi. Não foi da noite pro dia, eu fiquei buscando, gente. Escute, eu tenho um pai que orou por mim, que eu falei pra você durante 12 anos, é uma bênção de Deus, gente, com tanta fé, tanto temor. Ele orou anos e anos para ser batizado com o Espírito Santo. Ficava triste, né? Fazia parte de uma igreja onde as pessoas menosprezavam ele por ele não ser batizado com o Espírito Santo, né? E ele continuou ali perseverando, né? Porque existiam algumas barreiras espirituais que precisavam ser quebradas. E ele continuou ali perseverando. E aí sabe o que aconteceu, irmãos? Um dia ele passando na rua, no meio da rua, cruzou com ele uma irmãzinha. Ele nunca pôde falar com aquela irmã, ele não conhecia aquela irmã. Aquela irmã nem sabe o poder do impacto que causou na vida daquele homem. Oh meu Deus, quando você é cheio do Espírito Santo, você consegue impactar, e você não tem dimensão de como você consegue impactar as coisas que estão à sua volta, a sua igreja, a sua casa, a sua família. Aquela mulher passou no meio da rua falando em línguas, e quando ele cruzou com aquela mulher, de repente, quando cruzou, ele despretensiosamente passando pela rua, de repente o Espírito Santo veio, a promessa, e ele começou a orar em línguas. Ele chegou em casa orando em línguas, ele passou uma noite orando em línguas. Meu Deus, Deus é poderoso, irmão, Deus é poderoso. Então ele pode fazer isso agora. Eu vou estar orando por você, ele pode fazer agora. O que você precisa fazer é desejar e buscá-lo, amém? Desejar estar em comunhão com ele, amém? Em nome de Jesus, deseje isso no seu coração. Deseje, esteja atento a ouvir a sua voz, esteja atento a ouvir a sua direção, esteja atento a ouvir a sua orientação. Quando você estiver conversando com outras pessoas, quando você estiver ouvindo a palavra de Deus, não seja mais religioso, esteja no culto, esteja prestando atenção. Meu Deus, Deus vai falar comigo. Esteja ali sabendo que Deus vai se comunicar com você, Ele quer se comunicar, e esteja aberto. O Espírito Santo de Deus fala comigo, Ele fala de muitas e muitas formas, Ele atua conforme a sua vontade. Então deixa o poder de Deus vir sobre a sua vida. É impossível nós fazermos a obra de Deus sem a unção de Deus, sem o poder de Deus. Muitas pessoas fazem sem unção, sim, mas o que acontece, irmão? Eles se tornam empurradores de tarefas. Meu Deus, se torna uma coisa cansada, enfadada. Aí eu vou pra igreja fazer o quê? Porque é minha escala, eu vou cumprir a escala. E você vai empurrando
a sua vida, vai empurrando tarefas. Não. Quando o Espírito Santo de Deus vem, a atmosfera muda. Na Rabacai, eu tô falando dele aqui, e eu tô inundada pela graça, a unção do Espírito Santo, porque quando você fala dele, a atmosfera muda, porque ele está aqui, na Rabacai ou na Rabachou, ele está na sua vida. Então, quando você começa a ministrar sobre a unção, quando você começa a se mover nele, tudo muda, amém? Então, a gente precisa entender isso, nós precisamos dessa unção, nós precisamos do Espírito Santo de Deus, amém? A gente sabe quando o Espírito Santo de Deus está e quando não está, gente. Oh, na Rabachem, na Rabanai, todo pregador sabe quando ele está pregando com a unção e quando ele está sem a unção. Meu Deus, nós sabemos, e é completamente diferente. Então, o que nós precisamos é desejar e buscar o Espírito Santo de Deus para que em todo tempo haja uma manifestação dele na nossa vida. Em todo tempo, irmãos, em todo tempo. A unção é o poder do Espírito Santo. Oh, na Rabachou e na Ramanarabachou e na aonde ele vai trazer esse poder para que você possa realizar os propósitos dele de uma forma sobrenatural. Aquilo que você não conseguiria fazer humanamente, você vai fazer. As respostas que você não tinha para resolver os problemas vai chegar. Em nome de Jesus, a provisão, a cura, a restauração, tudo isso ele tem para você, amém? Então não se trata de como que a gente define, de como que a gente determina, se trata da pessoa bendita do Espírito Santo, daquilo que ele quer. Então nós precisamos entender isso e aprender sobre a unção, aceitar essa unção, desejar essa unção, amém? Agora, o mais fácil é o quê? Receber ou reter? É receber, gente. O mais difícil é reter. Muitas pessoas, elas recebem a unção, mas elas não conseguem reter. Então, o que acontece? Dá uma impressão de que, tipo assim, para os pentecostais, que o auge dele é quando ele é batizado com o Espírito Santo. Eu sou batizado com o Espírito Santo. Uau, meu auge. É o meu ápice. É aquilo que eu queria e eu alcancei. Não, não é. O batismo com o Espírito Santo é um selo, é uma unção. Meu Deus, que você necessita. Por quê? Porque aí, a partir daí, ele vai te levar a novas dimensões espirituais. Amém? Então, você precisa o quê? Continuar colocando lenha no altar. Você recebeu o batismo com o Espírito Santo. Você precisa continuar na mesma busca. Sabe aquela busca que tinha? Que eu orava, Senhor, eu quero batismo. Pronto, eu fui batizada, parei, não. Aí eu continuei, Senhor, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero agora o dom da revelação, eu quero o dom da profecia, eu quero o dom, eu quero autoridade espiritual para libertar as pessoas que estão aprisionadas. Senhor, eu quero, Senhor, ressuscitar mortos, eu quero ver sinais, prodígios, maravilhas, eu quero, e eu continuo, irmãos, desejando e querendo e buscando para que ele venha se mover em mim, para que o nome dele seja glorificado, amém? Outra coisa que acontece também são as más motivações. Por que você quer o Espírito Santo? Por que você quer fluir no dom? Por que você quer ser cheio de poder, né? Tem pessoas que querem, por quê? Porque ainda tem feridas emocionais. As feridas emocionais também, elas bloqueiam o fluir do Espírito Santo de Deus. É porque eu vou auto me afirmar, porque as pessoas vão me reconhecer. Não, os dons são para serviço e ele precisa fluir debaixo do amor do Pai. Então, a gente só vai conseguir ter esses resultados quando nós também temos a motivação certa. Amém? Quando você tem a motivação certa. Então, a unção, gente, ela não tem nada a ver com o estilo pessoal de se fazer algo, amém? A unção vai falar sobre a essência do poder do Espírito Santo. Então não fala do seu estilo, da sua performance, não. Está falando dele.
É tudo por ele e para ele. Está falando dele, da graça dele, do poder dele, do conhecimento dele, da unção dele. Oh, narabashou e naramanarai. E a unção vem, e ela precisa permanecer. Isso acontece quando nós buscamos de forma genuína e persistente. O problema é que a gente desiste, né? Existem pessoas que começaram a buscar por esse poder. Ah, pastor, eu não consegui, eu não recebi. Aí elas retrocedem. Meu Deus, nós temos que persistir e avançar, amém? Até que esses bloqueios eles sejam removidos, tá bom? Salmo 105, 4 e 5 diz assim: recorra ao Senhor e ao seu poder, busque sempre a sua presença, lembre-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das suas sentenças de juízos que ele pronunciou. Então a gente precisa buscar a Deus como uma pessoa, se relacionar com ele, desfrutar de um relacionamento íntimo. Isso se faz com persistência e com consistência. Outro problema também, tem gente que, por exemplo, eu busco a Deus quando Desculpe, gente, entrou outra ligação aqui. Eu vou para uma conferência de avivamento, aí eu chego lá, sou cheio do Espírito Santo e eu começo a fluir nele, né? Porque eu recebi aquela descarga ali, só que eu não tenho consistência. E aí eu não continuo buscando na minha vida diária. Eu recebi aquele combustível, aquela medida de unção, mas eu não prossigo me alimentando, buscando. E aí a lenha vai queimando. Então nós precisamos, e você vai ficar sem combustível. Então a gente precisa de um relacionamento íntimo. A gente não pode buscar Deus de tempo em tempo. Nós precisamos buscar ao Senhor todo dia. Gente, a constância é mais importante do que tudo. É uma chave poderosa. Você ter todos os dias um lugar secreto de relacionamento com Deus. Isso é muito importante. Amém? Você precisa buscar a sua face. Você precisa buscar o seu poder para que você possa ver as suas maravilhas, para que você possa ver os seus milagres, como diz o texto, amém? Nós precisamos buscar a face e o poder de Deus, para que eles sejam manifesto e revelado. Ele vai revelar para aqueles que os buscam, amém? Então você busca até que seja revelado. Eu preciso de uma resposta, eu busco, eu bato na porta, eu insisto, até que a resposta chegue. Não foi isso que Daniel fez? Oh meu Deus, no primeiro dia o Senhor recebeu a oração, mas a resposta não chegou, mas ele não desistiu. No segundo dia ele estava lá, no terceiro dia ele estava lá, no quarto dia ele estava lá, no quinto dia estava lá, no 21º dia a resposta chegou, mas se não chegasse ele ia permanecer lá até que chegasse. O problema é que a gente não espera, a gente não é persistente. Então não importa quanto tempo você esteja orando, continue perseverando diariamente. Não é de vez em quando, é a constância, todo dia, buscando esse relacionamento, amém? Ouvindo, sentindo a presença, buscando conhecer a vontade de Deus. Então ser ungido não é uma questão de acaso ou acidente. Eu fui ungido por acidente. Ou então Deus tem filhos prediletos. Aí ele ungiu, né, o apóstolo tal, a pastora tal, a bispa tal. Ele ungiu porque achou uma graça especial nela. Não, irmão, a gente não é nada. Somos vaso de barro. Oh, a excelência dele, é tudo dele. Todos nós somos barros na mão dele, vasos feitos por ele. Aleluia. Agora, a unção está na proporção do vaso. Então o vaso primeiro tem que deixar ser moldado por ele. Amém? Então não existe acidente, existe sim aqueles que buscam a face do Senhor e o seu poder. Existem aqueles que são constantes, amém? Que tem persistência, que tem paixão, que tem sinceridade pela presença de Deus. A diferença está aí, amém? Então, eu preciso entender isso, querido. Oh, eu preciso caminhar
debaixo dessa revelação, debaixo dessa unção, amém? Remover da minha vida toda má doutrina, toda religiosidade, amém? Eu preciso caminhar confiando na força do seu poder, amém? Sendo cheio dele, amém? Vivendo para ele, confiando nele, oh, narabacapatarabaxou e naramanai. Essa é a vontade de Deus para a sua vida, amém? Essa é a vontade. Deus deseja isso. Deus deseja se revelar a você. Deus deseja que a unção do Espírito Santo ela venha sobre a sua vida, ela venha ser manifesta sobre a sua vida, amém? Ele deseja isso. Então o que você precisa fazer? Está alinhando o seu coração com o coração do Pai. Está alinhando, dizendo: Senhor, tá bom, é isso que eu quero também. Eu, a partir de hoje, vou buscar a sua face, eu vou buscar o seu poder. Eu vou viver uma vida de milagres, uma vida de sinais, de prodígios, de maravilhas. Eu vou viver isso, Senhor, para a glória e louvor do teu nome. Amém? E é isso, querido, é isso. Então você precisa desejar. Agora, quais são as medidas? O que você faz? Esteja caminhando com pessoas que sejam cheias do Espírito Santo. Escute pessoas que sejam cheias do Espírito Santo. Esteja em um grupo onde todos têm o mesmo propósito. Isso vai te ajudar. Amém? Oh, narabachou. Nós precisamos ser ativados, porque aquilo que você quer fluir já está aí dentro de você, mas muitas vezes o nosso espírito está adormecido, tem bloqueios, oposições. Amém? Então nós precisamos ser ativados. A ativação ela acontece de duas formas. Ou você busca diretamente no altar, buscando, se consagrando, jejuando, orando. Ou você recebe uma impartição, uma transferência de poder que vai também ativar, tem o poder de ativar você. Amém? Para que você possa romper. E é claro, vai depender da sua persistência, da tua busca, porque esse fogo não pode apagar. Amém? Então, para isso, para te ajudar a você romper espiritualmente, nós vamos ter na segunda-feira, próxima segunda agora, de 8 a 10 de julho, a jornada online Ativando os Dons Espirituais. Uma jornada de poder. Uma jornada de poder. Eu vou te dar chaves espirituais poderosas para que você possa fluir na sua vida espiritual. Para que você possa entender e compreender o seu chamado, para que você possa entrar no centro da vontade de Deus e alcançar a plenitude. Por quê? Porque a chave espiritual para uma vida plena está em você, está no centro da vontade de Deus. Amém? E os seus dons, ele é um mapa que Deus entregou para que você possa acessar o propósito divino de Deus na sua vida e se sentir completo, realizado. Então eu quero te dar essas chaves, eu quero te ensinar a fluir. Amém? Vai ser 3 dias de muita impartição de poder e conhecimento profundo. Então eu quero ensinar a você. O que você tem que fazer? Basta você colocar aí no chat "eu quero". É um treinamento 100% online e totalmente gratuito. Você não vai participar de uma live, gente. É um treinamento mesmo, 3 dias, aulas, amém? Fundamentadas, apostila, você vai receber, amém? Vai ser poderoso demais. Então, se você deseja fluir em Deus, ser impartido, conhecer sobre os dons espirituais e ser ativados nesses dons, então vem estar comigo na jornada online Ativando Dons Espirituais. Vai ser poderoso demais, gente. Amém? Então vão ser 3 dias imergidos na unção, com muitos testemunhos de glória, de poder, de liberação, de graça, do sobrenatural de Deus. Amém? Sua mente vai expandir, você vai compreender, receber revelações profundas da parte de Deus, tá bom? Então isso aí, coloca aí "eu quero", ok? E aí você já vai receber o link para você fazer a sua inscrição no seu direct, ok? Gente, mais importante que isso, compartilhe. Quando você vê aí nas redes sociais, amém, o banner da jornada de ativação de dons espirituais,
cola no grupo da sua igreja, convida os seus grupos, amém? Convida seu pastor, convida os irmãos da igreja, convida a sua liderança, meu Deus. Nós precisamos ser uma igreja poderosa, rompendo espiritualmente, caminhando de fé em fé, de glória em glória, amém? Essa é a vontade do Senhor, tá bom? Então eu quero te dar as mãos, vai ser poderoso demais, 3 dias, sempre às 20 horas, tá bom? Então vai ser segunda, terça e quarta, tá bom? 8, 9, 10 de julho, sempre às 20 horas, 100% gratuito, tá bom? Então só colocar aí, eu quero, ok? Se você tá chegando aqui hoje pela primeira vez, seja mais do que bem-vindo. Você chegou na hora do valente, eu estou aqui de segunda a sexta ao meio-dia para trazer essa palavra para você, amém? De avivamento, ruptura, restauração. Fernanda botou, eu estou fazendo a escola de profeta com a senhora, está sendo sobrenatural, aleluia, está sendo mesmo, né, Fernanda? Eita glória, Fernanda é minha mentoriada. Obrigada, Fernanda, por você partilhar aqui, compartilhar. Isso é muito importante, gente. Quando a gente conta aquilo que o Espírito... Isso é outra chave espiritual, viu? Quando a gente conta aquilo que Deus está fazendo. Gente, isso é uma testificação celestial. É um selo. Sabe quando você pega... Por que você bota o selo? O selo é a garantia de que aquele envelope, ele não será rompido, não será aberto, né, por outra pessoa, e sim por aquele que foi destinado. Então, quando você conta o testemunho, por isso que é tão importante o testemunho, você está selando aquilo que está acontecendo no mundo espiritual, é poderoso demais, e o diabo não pode roubar. Por quê? Porque você testificou. Quando a gente fica de boca fechada, a gente não fala o que Deus está fazendo, aí muitas vezes o diabo vem e rouba. Mas quando você conta, então, Fernanda, louvado seja Deus pela tua vida, que coisas maiores e poderosas o Senhor vai fazer, ainda maior com você, viu? Feliz demais pelo que Deus está fazendo. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Ó, muita gente botando aqui, ó, que a vida não flui espiritual, que se sente paralisado, que não cresce. Então faça a sua inscrição agora, amém? Para a jornada online, ativando dons espirituais, tá bom? Ó, eu tô mal, muitas pessoas, amém? Que precisam fluir, gente. Precisa estar cheio de Deus, cheio do poder de Deus, amém? Você precisa disso, tá bom? Ó, não flui. Muita gente compartilhando aqui que não tá fluindo a vida espiritual. Amém? Boa tarde, profeta. Shalom, Adonai. Glória a Deus. Amém, Marcos. Deus te abençoe. Shalom, Adonai. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Shekatarabayu inarabashou inarai. Boa tarde, a paz do Senhor, Georgia. Deus te abençoe. Nossa, eu quero isso pra mim. Recebe, Esther. Shekatarabashou enaramanai. Em nome de Jesus. Esse é o propósito de Deus. Tá sem som? Não, tá não. Rafael, vocês estão me ouvindo, não estão, gente? Ah, já até botou aqui, ó. Jorge ajudou. Desliga e volte de novo. Porque às vezes tem interrupção, né? Aí pode... Às vezes o povo liga aqui na hora da live. Que live maravilhosa. Amém. Louvado seja Deus. Janaika. Deus te abençoe. Aleluia. Eu tenho muita unção na minha cabeça. O que significa? Tem muita unção na cabeça. A unção, ela é liberada sobre nós para um propósito. Para a gente cumprir o propósito divino. Amém? Para a gente fluir e o nome do Senhor ser glorificado. A unção vem e nos habilita pra gente fluir no reino, abençoando o corpo, a igreja. Amém? Pastora, pode um cristão ter o Espírito Santo e ficar endemoniado? Isso acontece? Porque sim, Eliane, com certeza. Gente, eu trabalho há mais de 14 anos com libertação, amém? Eu liberto crente. Eu não liberto quem não é crente. Quem precisa de libertação é crente. Amém? O ímpio precisa de salvação. E o crente precisa de libertação. Por que isso acontece? Vamos lá. Nós somos trino, nós somos tricotômicos. Nós somos um espírito que possuímos uma alma e habita em um corpo. Então,
Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus vem e se conecta ao nosso espírito. É no teu espírito que você escuta Deus, você sente o poder de Deus, que você é consolado, é tudo no seu espírito. Deus é espírito e Ele deseja que nós o adoremos em espírito e em verdade. Ele se conecta com o nosso espírito, amém? E é claro que quando há essa conexão no espírito, a gente sente na nossa alma, a gente sente no nosso corpo, mas a conexão está acontecendo no espírito. Porém, no passado, nós tivemos vários níveis de conexão com as trevas, pactos, alianças, acordos que foram feitos através da imoralidade